o objetivo disso tudo? Vocês, antes de qualquer coisa, da gente receber do Senhor, a gente precisa restaurar altares. Então, todos vocês restaurarão altares. Vocês vão confessar coisas a Deus, vocês vão ir andar um pouquinho no passado, para vocês identificarem áreas na vida de vocês que precisam ser restauradas e confessadas. E vocês também vão perceber, conforme eu for explicando, tá? Em que momento, em que situação que vocês podem ter dado legalidade através desse contrato, intencional ou não, e também pelo tipo de maldição, tá? E punição que cada um recebe, vocês também vão estar identificando na vida de vocês. Olha, eu estou sentindo isso mesmo na minha vida, eu não estou, tá? Então, a primeira coisa que eu vou explicar. Nós vivemos com base em um contrato. O que esse contrato diz? Jesus veio para rasgar o véu e nos dar acesso ao Espírito Santo e todo o poder que vem através do Espírito. Para isso, você tem acesso hoje a uma coisa que só os sacerdotes tinham, que é acesso ao Monte Santo. Mas para entrar no Monte Santo, você tem que estar de um jeito perante Deus. E onde que está essa explicação? Essa explicação está em Salmo 15. Primeiramente, vocês vão entender os termos do contrato, tá bom? E eu vou falar para você quais são as condições desse contrato, também baseado na minha pesquisa no original, no hebraico, tá bom? Então, cada termo desse contrato, quando você lê o Salmo 15 puro e simples, você já tira muitas dicas daí. Só que, além disso, eu pesquisei a raiz dessas palavras no hebraico. Então, significa que essa palavra pode ser usada para tal situação, tal termo, vai nos ajudar a interpretar o nível de confissão, tá bom? Então, quando eu vou fazer um documentozinho para mandar, não sei se vai dar tempo dos mentorados de amanhã, mas depois de amanhã com certeza vai, porque eu não sei como é que eu vou sair da aula, em termos de físico, mas lá vai estar explicando com mais detalhes, tá? A respeito desse salmo e como é que a gente usa esse salmo para poder reparar esses altares. Todo mundo sabe que os salmos têm segredos contidos nas escrituras, segredos de batalha espiritual e revelações poderosíssimas. E o Salmo 15 não poderia ser diferente. Vou ler rapidamente, depois vou explicar sobre ele. E quais são os 12 termos desse contrato que tem a ver com os 12 tronos da maldade e também com as 12 unções, tá bom? Adonai, quem pode descansar na tua tenda? Quem pode morar em teu santo monte? Aqueles que vivem uma vida sem culpa, que andam em retidão, que falam a verdade em seu coração e mantêm a língua longe da calúnia. Quinto item, os que nunca fazem maldade a outros. Sexto, ou buscam denegrir o próximo. Sétimo, os que olham com desprezo para os ímpios. 8, honram aqueles que temem o Adonai. 9, cumprem seus votos. 10, não importa o quanto custe cumpri-los. 11, os que se recusam à usura quando emprestam dinheiro. 12, não aceitam suborno para prejudicar o inocente. São 12 termos, porque o templo que hoje é você e eu, nós tínhamos quantas portas? 12 portas. E esse salmo representa as portas da nossa alma. Como no templo, as portas da nossa alma. Um comentário nada a ver agora que eu estou olhando, isso foi só o primeiro dia de mentoria, eu chorei tanto que 1/3 do meu auxílio que eu paguei, gente, já foi. Eu não devia ter colocado antes das mentorias. Agora eu estou vendo, estou quase sem nada. Amém, glória. Amanhã deve sair o restante. Mas o que acontece nesse Salmo 15? São 12 áreas da tua vida que vocês vão identificar, tá? Na hora da mentoria, para que vocês possam confessar. Número 1 do Salmo 15, item 1. Aqueles que vivem uma vida sem culpa. Quando você leva para o original, você encontra esse termo sendo usado de duas formas. Número 1, culpa, ou seja,
Às vezes Deus te perdoou, a pessoa te perdoou, mas você não consegue se perdoar por alguma situação, tá bom? Sacrifício vamos colocar, aqui está escrito sem defeito ou não aleijado. Então, o contrário é um sacrifício, tá? Com defeito, aleijado para Deus, tá? Perdão, tá? Ou ser perdoado. Então, só para vocês terem noção, tá? Desse item 1, o quanto que é vasto quando você vai para o hebraico. Só nesse primeiro item, olha o que a gente tem que fazer. A gente tem que confessar se a gente sentiu culpa em algum momento da nossa vida, se a gente fez algum sacrifício aleijado, ou seja, você estava dentro dos caminhos do Senhor, no domingo você está lá louvando, no sábado estávamos na balada, estávamos bebendo, estávamos levando uma vida que não condiz com aquilo, com as escrituras e com aquilo que Deus queria, tá bom? Ou então, por exemplo, vou dar um exemplo de sacrifício, tá? E aí, esse sacrifício é o quê? Em relação à vida dupla, tá? E também sobre desperdício. Eu vou explicar para vocês. Tudo isso, gente, só está na primeira frase de Salmo 15. Salmo 15. Vocês têm noção? Como o hebraico é rico, é por causa disso. Então, só em Salmo 15, no 1, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 itens. A mesma palavra significa essas 5 coisas. Culpa, você recebeu perdão, mas não se perdoa. Sacrifício aleijado, vida dupla. Tá? Quando você tem vida dupla, uma fora da igreja, dentro da igreja. Perdão, você não perdoou alguém, ou seja, a falta desse perdão, tá? Ou você precisa ser perdoado, pedir perdão para alguém. Então, tanto perdoar quanto pedir perdão, tá? Quando a gente não faz isso. E o desperdício. O que é o desperdício? Vou dar um exemplo para vocês que eu dei para o pessoal de hoje da mentoria. Eu estava na fila do mercado e tinha um senhorzinho com uma cara de humilde mesmo, um senhorzinho humilde, fazendo compra, itens da cesta básica. E eu, nessa hora, falei assim, eu vou comprar, eu vou pagar a compra dele. E o Espírito Santo falou para mim, não compra, não paga. Eu não entendi por quê, mas eu obedeci. Quando ele foi colocando os itens, o último item que estava, um dos últimos itens que estava ali dentro do carrinho de mercado, era uma garrafa de 51. Ou seja, se naquele momento eu não tivesse sensível ao Espírito Santo, o que eu teria feito? Eu teria financiado o vício e eu teria desperdiçado a minha semente. E o desperdício de semente gera consequências financeiras para a vida da pessoa. Então, quando Jesus multiplicou os 5 pães e 2 peixes, sabe o que aconteceu? Ele mandou, e ele ainda falou isso, olha, para que nada seja desperdiçado, vocês vão juntar tudo o que sobrou. E sobrou exatamente 12 cestos cheios. Então, Deus não gosta de desperdício, e às vezes a gente sente consequência na nossa vida financeira por você ter ajudado alguém que estava em juízo com Deus. Não era para você ter ajudado. E isso aconteceu comigo. Tá? Já aconteceu, mas só que Deus teve misericórdia, ele revelou e eu confessei e isso acabou. O problema é quando a gente não confessa, quando a gente não identifica na nossa vida. E ele me ensinou, olha, essa pessoa aqui não era para ser ajudada. Essa pessoa aqui, ela está sendo irresponsável, por isso eu estou punindo ela de forma financeira. E se ela está passando por isso, é por minha permissão. Não é a forma de você ajudar ela. Se você pegar seu tempo, qualquer coisa que Deus te dê, e você desperdiçar, ou seja, você vai conversar com alguém que Deus já falou, para. E você está insistindo naquela pessoa. Você está falando de Deus para alguém que Deus já mandou você parar. Isso é o quê? Item número 1. Desperdício de tempo, desperdício de dinheiro, desperdício de semente. Item número 2.
andar em retidão, que é a mesma coisa de exercer justiça. O que significa isso? Em algum momento da sua vida, você deixou de andar em justiça, ou seja, cumprir os 10 mandamentos? Em algum momento da minha vida, eu cheguei, inclusive, a recusar, a negar o sábado. Dizer assim, não, agora é Jesus que ressuscitou, sabe? E olhando o sábado quase como se fosse um julgamento, uma heresia. Quando, na realidade, nós temos sim que observar o sábado. E durante muitos anos, eu neguei isso, eu precisei pedir perdão. Eu preciso pedir perdão a Deus. Por quê? Não é para a gente levar o sábado como um judeu, nós não somos judeus. Mas nós estamos debaixo da mesma bênção que os judeus. Isso está escrito lá em Efésios 3. E o que isso significa? Jesus nunca deixou de observar o sábado, mas ele trouxe, tá, uma reforma a toda a lei para mostrar o seguinte, gente, vocês não ajudam o necessitado, vocês não mexem uma palha, vocês estão sendo hipócritas. Foi isso que Jesus disse, não pode observar o sábado assim. O que é o sábado? Jesus adorava, era um momento que ele tirava, além de todos os outros dias, mas a Bíblia diz que todo sábado ele ensinava na sinagoga. Então, para que ele usava o sábado? Para ensinar, para falar de Jesus, a gente usa o sábado para a gente falar de Deus, para a gente estar fazendo alguma programação na igreja, ou junto com os nossos irmãos, junto com a tua família, que também é a tua família de sangue. Eu quero fazer uma pizza aqui em casa, uma confraternização, uma comunhão. Qual o melhor dia para o espírito de temor do Senhor, para estar os anjos lá, para estar aquela alegria toda? Sábado. Deus ama uma festa. Vocês imaginam, gente? Jesus é o mais festeiro que tem. Toda vez que converte alguém, tem festa no céu. Vocês imaginam o que é o céu, gente? É de milésimo de segundo, eles inauguram uma festa. Imagina os DJ. Então, assim, ele ama isso. Ele ama isso. Deve ter gente, tem que ter, só separado para fazer aquelas cantorias, aquelas cantatas, uma festa para cada um. Como Deus ama a festa. É o nosso sábado. O sábado em Israel, vocês sabiam? Que é uma festa, é um feriado. Todo sábado lá, se você chegar lá, por exemplo, você chegou lá hoje, parece que sei lá, alguma Páscoa aqui, alguma coisa que está todo mundo alegre, feriado. As pessoas, o clima das pessoas é diferente. Elas têm esse clima de festa. Então, o que é observar o sábado? É você entender todas essas coisas. Olha, eu quero reunir minha família, eu quero brincar, fazer um joguinho com a minha família, fazer uma comida. Faça no sábado. Escolha esse dia para você observar a natureza, olhar a obra de Deus. Escolha esse dia para você agradecer. O sábado é um dia que a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar pedindo as coisas, para não ficar reclamando. É um dia que você precisa atrair a atmosfera de temor a Deus, porque esse é o princípio da sabedoria, né? E eu não observei. Então, nesse segundo item aqui, é quando você deixou de executar a justiça, seja da forma que for, através desses 10 mandamentos. Terceiro item, falar a verdade. E aqui na tradução está muito lindo, porque isso no hebraico significa você levar o teu cérebro, a tua mente, cativo à verdade. Ou seja, você deixar o teu cérebro numa condição, o pessoal da tribo de Dan é bom fazendo isso, né? O pessoal nem precisa, já nasce com isso, de levar o cérebro cativo à verdade. Parece que coça a língua, tem que falar o que está acontecendo, tem que falar da verdade. Isso é bom. É algo que a gente precisa para entrar no Monte Santo. Isso aqui está se referindo à tribo de Dan, né? Então, quando você fala a verdade, você leva a tua mente cativa à verdade, você fala assim, mesmo que você pague o preço, pague o pato, seja chamado disso, seja chamado daquilo, para que falar, que é o isso, é o que levanta polêmica, é que a tribo de Dan fala. Isso aqui tem compromisso com a verdade. Aí a gente vê aqui, ó, mantenha a língua longe de calúnia. Esse aqui é o quarto item, tá? Manter a língua longe de calúnia. Aqui, uma das interpretações também é como você usa essa expressão para sovar pão.
Então, você fazer, sovar mesmo, misturar, para ele poder crescer. Quando você sova o pão, é determinante para ele crescer, ou seja, você caluniou alguém a ponto de fazer essa situação crescer, tá? E essa calúnia aqui, eu quero dar um exemplo também para vocês sobre o que aconteceu comigo, para vocês refletirem sobre a vida de vocês. E por que eu estou fazendo questão de fazer isso? Para que a gente esteja pronto para a mentoria. Calúnia. Eu prestava consultoria, estava prestando consultoria para uma empresa, para uma outra, então eu ia de as cidades próximas também, para fazer reunião. Então, eu participava de uma reunião na cidade vizinha, chamada de Barra Mansa, e voltava para a minha cidade. Lá era tudo pequeno, então o que os guardas estavam acostumados a fazer? Os guardas, às vezes, por exemplo, guardavam vaga pública para os amigos. Aí eu cheguei em Volta Redonda e falei assim, ó, acabei de passar uma situação assim, estou cansada de passar a situação assim, tá? Não lembro com detalhes, estou falando mais ou menos como aconteceu para vocês entenderem. E aí eu cheguei e falei, lá, guarda. Guardando vaga de novo ali, ainda ficar em cima da vaga ainda. Aí fui, tive dificuldade, mas consegui achar uma vaga e sair. Quando eu saí, eu passei em frente à vaga que eu iria entrar. E a moça ainda estava ali, achei estranho. Quando chegou perto, eu reconheci a moça. E ela virou para mim, ei, tudo bem? Eu reconheci que ela trabalhava no mercado perto da minha casa. Falei, ó, prestei concurso, agora estou aqui. Estou aqui, menina, estou tendo que ficar parada, nem vou poder ir aí falar com você, porque tem uma deficiente que eu vi e entraram na vaga dela. Então, eu decidi ficar aqui para guardar uma vaga para ela, senão ela vai ter dificuldade de entrar. Eu fiquei desconcertada, porque eu tinha feito aquele escarcéu dentro do carro, tinha uma funcionária minha ainda. E aí ela, no sol, estava parada ali, não queria nem se mexer para garantir que aquela moça deficiente, naquele momento, naquela circunstância, onde eu poderia andar mais longe, mas e aquela pessoa que naquele momento não podia? Tinha que ter sido respeitada, e não foi. Então, ela reparou, olha o cuidado da pessoa, que aquela moça ali tinha uma deficiência e cuidou dessa pessoa. Isso foi muito nobre. Mas se eu não a conhecesse, sabe o que eu ia fazer? Passar reto por ela. Eu nunca ia descobrir aquilo. Aí a pessoa que estava do meu lado, quando visse ela, dizia, aquela guarda ali, ó, costuma guardar vaga para amigo. Calúnia. Calúnia. Quantas vezes a gente, por viver situações que aquilo para você é normal, você torna aquilo padrão e sem querer julgou alguém e a pessoa não estava naquilo, e a pessoa não era aquilo. Quantas vezes um amigo, olha, tá vendo? Essa pessoa aqui não está mais falando comigo. Às vezes, quantas vezes isso aconteceu, gente? Ó, meu celular mesmo, que passou por todos esses processos aí, quantas e quantas mensagens eu perdi? Tem gente que não acredita que a mensagem está até hoje para mim com o reloginho. Não vou mandar de novo, falou isso porque não me respondeu mesmo. Calúnia. Ah lá, porque agora virou blogueira, agora não quer falar mais comigo. Quando na realidade era só meu celular. Calúnia. Então, isso daqui é que, às vezes, todos nós falamos de alguém em alguma circunstância, muitas das vezes não por mal, mas podemos ter caluniado alguém. E esse altar precisa ser reparado. Tá? O segundo aqui, os que nunca fazem maldade contra os outros. Aqui, gente, é muito interessante, porque essa maldade aqui está falando do seguinte, de castigo. Alguém que você viu de uma situação, também é o seguinte, vou parar de falar com essa pessoa. Também agora é o seguinte, eu passo por ela, antes dava carona para ela, agora eu também não vou dar mais carona. É quando a gente decide fazer esse tipo de coisa, a gente fazer justiça, vingança com as próprias mãos. E uma coisa muito interessante é que essa palavra também pode ser usada para a palavra ursa maior. Qual o antagônico que eu estou falando? De Zeus, né? A ursa maior, que era o carro de Zeus,
Os antigos falam isso. Então, aqui eu estou falando diretamente da tribo de Benjamim. O pessoal de Benjamim, que não é convertido e que não fez o curso, tem muitos que ainda fazem isso aqui, ó. Danar para se vingar. Danado não, que essa palavra está amarrada em nome de Jesus. Essa palavra não é uma palavra boa. Pessoal que não está sob a influência da unção de Benjamim, mas está sob a influência do trono de Zeus, são vingativos, fazem as coisas pelas próprias mãos, negam a autoridade, sabe? É esse o ponto. É por isso que o pessoal de Benjamim tem que estar bem alinhado com a palavra. Para quê? Porque se você cair para o mundo, você vai ficar desse jeito. A gente sabe o que nós somos, né, quando a gente está na lama do pecado. A gente sabe de onde Deus nos tirou. Mas se a gente volta agora numa condição dessa, ainda mais uma condição onde a gente tem conhecimento, meu Deus, é algo terrível, tanto para as trevas quanto para a nossa própria vida. Voltar para aquele lugar, né? Número 6, buscam denegrir o próximo. Esse denegrir aqui, na palavra em hebraico, está dizendo algumas coisas. A primeira delas é competir. Então, o espírito de competitividade, de você olhar aquela situação e você desejar ser melhor do que aquela pessoa. Às vezes, gente, é uma situação tão bobinha, que não é que você quer, mas você... Ah, não, dela eu não posso perder. E a gente, às vezes, tem isso, sem perceber, tá? Entranhas, olha que doido. Eu fico assim, eu falo, meu Deus do céu, muito obrigada da forma com que o Senhor tem se revelado a nós e mostrado a tua palavra. Por quê? Entranhas aqui, gente, quer dizer contaminação de DNA, quer dizer sexo ilícito, tudo que envolve o sexo e Lilith, tá? Tudo que envolve sexo e Lilith está aqui. Vícios, drogas, bebidas, tá? Ainda não, Carla Cíntia. Mas já vou orar, tá? Rapidinho, deixa eu só finalizar aqui as entranhas. Então, o que acontece, gente? As entranhas entram nessa parte, na hora de você lembrar como você contaminou o teu corpo. Sensualidade, roupa, seja lá o que for que você tenha feito, mas contaminação de corpo. Olha que coisa linda e maravilhosa. Tudo isso está em Salmo 15. São 12 princípios que estão totalmente ligados com os 12 principados para a honra e glória de Deus. E o Senhor foi mostrando, e a gente viu o que está aqui, tá? Vamos só fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós levamos cativo, Deus, nosso pensamento, as nossas emoções, Pai, a obediência de Jesus Cristo, quebramos toda a fortaleza de mente. Nessa hora pedimos ao Senhor que esteja colocando seus anjos ao redor para que todo o teu intuito, intento e vontade seja cumprida na nossa vida e cumprida nessa aula. Em nome de Jesus, nós nos referimos também a todo o intento do maligno que ousam e que querem atrapalhar essa aula. Vocês não têm poder, vocês não vão poder fazer isso. Seja amarrado em nome de Jesus, seja amordaçado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que vocês sejam enviados para onde o Senhor determinar que vocês vão, sejam açoitados conforme a vontade do Pai, pois vocês não têm direito de estar aqui. Todo espírito maligno, seja de origem demoníaca ou não, seja repreendido agora pelo poder do nome do Senhor. Sangue de Jesus tem poder. Amém. Item 7. Os que olham com desprezo para os ímpios. O que isso quer dizer? Lembra de Salmo 1, a roda dos escarnecedores? É isso. Quando a gente não olha com desprezo para os ímpios, primeiro, você pode sentir inveja, você pode se sentir orgulhoso por ter aquele amigo rico, que você sabe muito bem que conseguiu, que acumulou aquelas receitas lá, o patrimônio dele, sabe-se Deus como. Mas que o orgulho que você sente por ter aquele amigo rico é muito maior do que o orgulho que você sente por ter aquela pessoa, às vezes, que não tem nada financeiramente, mas é uma pessoa íntegra. Aquela pessoa ali não vai te levar a lugar nenhum. Então, isso que está falando dos olhos. Isso que está falando de você olhar com desprezo para o ímpio. Porque Deus está falando, em algum momento você já desejou aquilo que o ímpio tinha?
olhou e falou assim, puxa, eu sou crente, não tenho essa situação, e olha Beltrano. Ou então, simplesmente, ó, conheço fulano, conheço Beltrano, tá? Então, eu posso sentar aqui, eu posso fazer isso. Olha, meu amigo, vou falar com não sei quem. É o que isso? Exatamente, ao invés de você olhar com desprezo, você olhar com apreço, com honra. Dá honra aos ímpios, e aí vem a segunda parte, que está falando honrar aqueles, ou seja, desonrar o que teme Adonai. O que é desonra aqui? Esse termo aqui, que é o 8, ele está se referindo, gente, a pai e mãe, a autoridade, pai, mãe, liderança, chefe, alguém que você já desonrou. Com razão, gente, ou não, tá? Então, por exemplo, eu saí de casa para casar contra minha mãe. Eu, até hoje, não falo com a minha mãe, não falo com meu pai, eu estou com uma briga com sei lá quem, sabe? Envolvendo autoridade. Então, isso é desonra. Outra coisa, os que cumprem seus votos. Aqui entra a parte da ingratidão. Porque na Bíblia, quando as pessoas cumprem voto, elas vão cumprir um voto a Deus quando Deus cumpriu a parte dele, deu alguma coisa a elas. A Bíblia diz que darei a ti, Senhor, por todos os benefícios que tens me dado, cumprirei os meus votos na congregação. Então, aqui está falando de gratidão. E a ingratidão, ela atrai um cara, tá? Uma potestade chamada destruidor. Ela é citada em Joel 1:4 e ele pega mesmo a vida financeira da pessoa com força, tá? A gente vê a ação desse destruidor, por exemplo, na história do filho pródigo. Por quê? Ele se afastou do pai dele porque ele já sabia que ele tinha uma herança e ele falou assim: me dá a herança. Eu quero viver minha vida. Eu tenho esse direito. E aí ele foi ingrato ao pai e saiu. Vocês podem reparar que horas quando a crise chegou no mundo, quando o dinheiro dele acabou. Porque enquanto ele tinha dinheiro, o mundo estava roubando dele. O dinheiro acabou, a crise chegou. Até que chegou num ponto que ele olhou um porco comendo lavagem e desejou comer aquela lavagem de tanta fome que ele estava. Isso que o destruidor faz. Ele leva a pessoa no fundo do poço mesmo. E aí eu vou contar uma história para exemplificar para vocês verem como é fácil isso acontecer. Tinha uma moça, ela era advogada, ganhava 25 mil reais, mas vivia endividada, tá? Vivia no cheque especial, a casa dela hipotecada, ela não sabia mais o que fazer. Então ela procurou o pastor, e aí e o pastor foi verificando junto com ela, e ela não dava legalidade na vida financeira. Ela honrava com as primícias, dízimo, era uma pessoa generosa financeiramente, buscava ser correta com as coisas, no dinheiro. E aí o pastor orou e o Espírito Santo apontou onde estava o problema, porque ela falou assim: o que você falar para fazer, eu vou fazer, porque eu já não aguento mais essa situação. Se o Espírito Santo te revelar algo, você me fala, por mais que doa, né? E aí ele falou: vai aguentar ouvir? Então tá, o Espírito Santo falou que você é ingrata. Ela é ingrata? Por que será? Ele falou assim: tem alguém na tua vida que um dia te ajudou, muito tempo, e que você não reconheceu? E ela lembrou. Falou: meu primo era um rapaz que morava na periferia. Aí ela contou que quando ela precisava fazer faculdade, ela veio, não tinha dinheiro nem para pagar a república. E por mais pobre que a família do primo dela, da tia dela fosse, acolheram ela. E aí ela fez a faculdade de Direito, se formou, tá? Não saiu ganhando rios de dinheiro. Foi passando os anos, ela se estabilizou e passou nesse concurso. E aí a vida dela deu uma guinada financeira. O que aconteceu? Ela não voltou para agradecer. Porque assim que ela se formou, ela não tinha condições para fazer isso. Mas depois ela esqueceu. O que ela fez? Foi lá
procurou esse primo. Eu vou te ajudar. Eu vou arrumar um emprego para você. Você vai ficar na minha casa esse mês para facilitar para você fazer as entrevistas que você precisa. Tal. E aí, com um mês, o salário dela aconteceu alguma coisa, a mulher começou a ganhar 35 mil reais. E ela começou a ajustar a vida dela financeira, fez assim, ó. Destruidor, por causa de ingratidão. E às vezes a gente não percebe. Tá? Próximo. Não importa o quanto custe. Item 10. Aqui está falando de inconstância. Aí eu vou dar o exemplo, tá? Tem uma pessoa na minha família e ela é assim, mas em nome de Jesus, ela está assim. Eu não falo que ela é, porque se você está, ainda tem chance de mudar. O ser que é difícil. Então, como que ela age? Vim para a igreja. Meu namorado terminou comigo. Sai da igreja. Estou chateada. Vou sair do ministério. Estou chateada. Aí, daqui a pouco, tá a pessoa morna de novo. Aí, Deus pega, restaura a vida dela, faz algumas coisas. Ei, voltei. Aconteceu alguma coisa ruim? Então, ela baseia a vida dela em acontecimentos, e não no pai. É inconstante. Tá tudo bem? Eu estou na igreja, eu estou dando o meu melhor. Tá tudo mal? Eu estou com raiva. Porque eu sou filha de Deus, eu não podia estar passando por isso. E tem pessoas que passam a vida assim. Outra coisa, esse aqui é muito forte, item 11, penúltimo, tá? Que se recusam à usura quando emprestam dinheiro. Quando você vai no hebraico, não tem nada a ver, sabia? Quer dizer, essa primeira frase tem, mas as outras é muito diferente e que traz uma profundidade tremenda. Olha só, os que se recusam à usura, ou seja, tirar vantagem do outro na hora que emprestam dinheiro. Aqui, essa palavra também pode ser classificada como aprisionar, prender, casar ou matar. O que eu estou querendo dizer com isso? A Bíblia fala o seguinte, que se você deve alguma coisa a alguém, você se torna escravo do teu credor. É por isso que o cristão tem que tomar cuidado com as dívidas. Por quê? Existem condições para você se tornar escravo. Então, já que eu devo, eu sou escravo. Não é assim, gente. Senão, a gente sabe que existe financiamento, a gente sabe que uma coisa é você atrasar uma conta, mas a gente sabe que tem gente que não quer pagar. É diferente. Uma coisa, olha, eu estou devendo, hoje eu não tenho condições, mas além de eu estar orando, eu estou buscando formas de quitar essa dívida. Isso é cabeça de um escravo? Não. Cabeça de um escravo assim, eu não tenho como pagar, não tenho o que fazer, não vejo saída, eu vou deixar como está. Eu vou dar minha vida para pagar a dívida. Então, não é necessariamente a dívida que torna a pessoa escrava. O que torna a pessoa escrava é a atitude em cima da dívida. E isso a gente precisa interpretar Provérbios quando ele fala. Então, tem gente que deve o outro e que não é escravo, e tem gente que deve que é escravo. Quer ver outro pensamento de escravo? E eu achei muito bonito, porque isso mudou a vida de uma pessoa no Instagram. Ela me deu um testemunho, eu sou muito grata a ela por ter feito isso. Ela recebia Bolsa Família. Não tem problema nenhum de você receber Bolsa Família, tá? O problema é quando você acha isso uma bênção. Uma bênção de um estado eterno. E algo que os judeus têm, que a Bíblia ensina, que eu acho muito bonito, sabe o que é? É você não se sentir confortável quando recebe ajuda. Você se sentir grato, mas exercer no seu coração e na tua mente um pensamento de que um dia eu vou poder ajudar igual estão me ajudando. É por isso que lá em Israel, os pobres que recebem ajuda, eles recebem ajuda momentânea. Porque normalmente eles saem dessa situação. Porque eles têm lá em Israel uma cultura de ajudarem a pessoa, principalmente com estudo, com educação.
Então, às vezes, eu vou ajudar você, ó, 50% eu vou comprar uma comida, mas eu vou pagar esse curso e você precisa fazer. E a pessoa lá, gente, ser ajudado lá não é honroso. Então, a pessoa fica desesperada, realmente agarra aquela oportunidade de estudo para ela não precisar mais da ajuda. Aqui, nego engravida só para ganhar mais R$50. Eu conheci pessoas de lidar com cliente, de fazer isso, daquilo, para ganhar R$50 a mais. Porque é cultura, uma cultura demoníaca de achar vantagem, tirar vantagem do outro e de ser escravo. Isso é pensamento de escravo, não é alegria. Olha, é motivo de gratidão, mas não é motivo de estar satisfeito quando você ganha uma cesta básica todo mês. Então, muitas pessoas não entendem isso. Olha, na Bíblia, pobre não dizima, eles recebem dízimo, na época do dízimo, né? Se a gente for lá ler em Levítico. Então, o que acontece? As pessoas que não dizimavam, era desonra para elas. Falar assim, não, eu preciso dizimar, estou recebendo. Por isso que a Bíblia fala, é melhor dar do que receber. Isso é uma cultura de Israel até hoje, por isso todo mundo é rico. Porque eles falam, quê? Eu não vou ficar nessa condição de receber de ninguém, não. Eu vou dar. Eu vou dar, eu vou dar. Mas a gente também tem que saber para quem dá, como dá. E o nosso pensamento. Então, uma coisa é você se sentir privilegiado, porque Deus... Gente, tem o microfone de alguém ligado. Uma coisa é a gente se sentir privilegiado, tá? Porque Deus, ele nos sustenta. Porque Deus deu recurso para nós. No momento que eu estou precisando. Eu já ajudei. Eu já fui ajudada. Mas quando eu cheguei nesse estágio de receber ajuda por uma desobediência, eu nunca tinha estado nessa posição. Eu falei, me ajuda. Eu quero voltar à posição de emprestar. E não pedir emprestado, mas poder dar. E Deus conhece seu coração. Se ele te coloca nessa posição, você não faz isso, ele fala, então você volta para lá, que é o que você sabe fazer. Eu não queria isso para mim. Eu queria emprestar e não pegar emprestado. Mas com prudência, sem ser uma pessoa que vai sair distribuindo semente para quem não tem que dar. E tem gente, não é isso, não é isso. Você tem que saber para quem você dá. Então, gente, é essa cultura, sabe? De você, gente que quer receber ajuda, o que é isso? Prisão. É isso que eu quero falar com vocês. Aquela pessoa que se recusa à usura quando pede dinheiro emprestado. Prisão. Tem pessoas que estão na prisão da miséria. Elas estão aprisionadas por espíritos destruidores, devoradores, migradores e cortadores. Elas sentem prazer em ser ajudadas. Não ter que comprar uma determinada coisa. Uma coisa é você ser grato. Você saber que a provisão está chegando para você. Outra coisa é você falar assim, opa, não quero sair dessa posição nunca. Tem comida, tenho minha casinha aqui, meu barraco, que eu não pago nada. Eu já ouvi. Gente, é incrível. O que é isso? Prisão. Porque ouviram uma palavra de maldição que se não for com ele, você não consegue ser ninguém. Namoro, mesma coisa. Então, gente, será que a gente já não deixou alguém na nossa vida colocar prisão em nós? Colocar a gente aprisionado? Seja emocionalmente, seja por culpa, seja alguém fazendo alguma chantagem emocional com a gente, ou sem querer a gente acabou fazendo isso com o próximo? Então, esse é o item 11 e o último item, aceitar suborno para prejudicar o inocente. Aqui, gente, também tem um termo, tá, para esse suborno. É como se você estivesse tirando o capacete dessa pessoa. Meu Deus, é muito grave. Tirar o capacete. Você deixa a cabeça exposta. É quase um tiro de morte. É quando, por exemplo, você está ali, você descobriu que é chefe de alguém que, no passado, deu um fora na tua irmã.
Falar, esnobou a minha irmã? Está demitido. Porque agora eu posso me vingar de alguma forma. Essa pessoa podia até ser culpada, mas não em relação a você. Em relação a você, ela é inocente. É você usar uma posição para você punir alguém por interesses próprios. Esse é o último item do Salmo 15. Alguém imaginava que o Salmo 15 era isso? Que eram 12 itens de contrato? Bênção de Deus. Então, assim, e a Zenilda, tá? E a Eliana me trocaram, que eu tô, agora que eu tô lembrando. Eu nem devia ter passado isso hoje para elas. Devia ter passado na última aula, tá? Que elas não vieram. Não, eu tô brincando, tá, gente? Elas já tinham avisado até antes de começar o curso, perguntando se ia dar para fazer isso, se a aula ia ficar gravada, porque elas já tinham adquirido um curso anterior. Então, gente, mas lá o pessoal do Coraiol não vai ensinar isso, não. Estou brincando, tô brincando com vocês. Tema do item 9, os que cumprem seus votos, ou seja, a ingratidão é o 9. Pessoal, isso que quando a gente estiver fazendo a nossa mentoria, vocês vão confessar. Essa parte que eu falei de entranhas aqui, do item 6, entra o homossexualismo também. Quantas pessoas, né, na igreja que a gente conhece hoje, que estão restauradas, mas quando estava nas trevas, elas tiveram contato com o homossexualismo, ou com alguma coisa nesse sentido. É no item 6 que a gente restitui esse altar. Então, o que vocês precisam entender? Isso aqui vocês precisam estudar, porque na hora da mentoria, vocês já vão saber. Nós vamos pedir perdão por todos esses altares, vamos restaurar. Tá bom? Última coisa, beleza. Fechamos o Salmo 15, que é o teu contrato. Bênçãos que vocês vão ganhar, que nós vamos agora pedir a Deus. Porque depois que nós confessarmos, a gente está pronto para fazer o quê? Que está escrito em Salmo 15. Descansar na tenda do Pai, tá? E morar no Santo Monte. Para você morar numa casa, você precisa de quê? De chave. O Senhor vai te dar uma chave. Através dessa chave, você vai acessar os 4 cantos de uma bênção completa. Como que eu sei que são 4? Porque está escrito lá em Gênesis 49. Uma bênção completa, que foi a bênção dada para José, ela tem dos altos céus, ela tem abismo, do ventre e da madre. São essas 4 bênçãos que vocês podem ter sido roubadas. Na verdade, 3. Eu vou explicar por que 3 e não 4. O abismo, ele retém tudo que está nessas 3. Então, o primeiro, bênção dos altos céus. Exemplo de bênção nos altos céus que vocês podem ter perdido na vida de vocês. Daniel. Deixa eu ver aqui. Pronto. Daniel, tá? Ele orou por revelação, para que Deus desse um decreto, enviasse para ele um decreto, e aí, como ele orou por... No primeiro dia, Deus já tinha respondido ele, mas o que acabou acontecendo? No primeiro dia, Deus respondeu ele, mas ele só foi receber no 21º. O que estava acontecendo? Ele estava sendo roubado, as bênçãos que vinham dos altos céus, que tem a ver com revelação, decreto. Como você identifica isso na sua vida? Você tem certeza que aquilo é de Deus para você, mas parece que nunca chega. Parece que nem saiu, parece que tem algo, assim, um teto. Não tem um teto que o pessoal fala assim, quando o céu está de bronze, é isso. Parece que você olha aquilo e fala assim, meu Deus do céu, eu estou olhando, eu estou enxergando a bênção, mas parece estar no teto. Algumas situações da nossa vida que você identifica isso, são bênçãos dos altos céus, que foram parar no abismo por algum motivo. Eu vou ensinar para vocês onde que está escrito na Bíblia que foi parar no abismo. Tá? Outra coisa, as bênçãos do ventre. O que fica no ventre? Frutos. Sejam eles um filho que Deus te prometeu, tá? Espirituais
ou não, ou carnais. Projeto que Deus prometeu. Poxa, eu já abri minha empresa, eu agilizei, mas parece que daqui não vai. O que aconteceu? Fruto. O fruto já está aqui. O fruto gerou de alguma forma. Você começou a dar os primeiros passos no projeto que Deus te deu. Olha, Deus me prometeu um casamento, você começou a namorar com a pessoa, tal, mas parece que na hora de casar não engrena. É noivo, não sei quantos anos, é 10 anos de noivado, isso não existe. Noivado é 6 meses, casou. Não é possível que em 6 meses você não sabe se vai casar com aquela pessoa, não. E tem gente que está 10 anos noivo. O que é isso? Fruto. Deus te prometeu um casamento e até agora você está na trave. Você não perdeu, mas são seus frutos. Ou seja, alguma coisa não deu certo. Você começou e não terminou. É assim que você identifica na tua vida quando tem uma bênção relacionada a frutos, ao ventre que foi roubada. Comece e não termine. Terceiro item, as bênçãos do... Para que eu estou botando a mão? Da madre. O que é isso? Madre, que tem a ver com leite, as bênçãos do seio. O que a gente faz? Nós alimentamos nossos filhos. Daqui vem o quê? Crescimento e alimento, vitamina para você crescer. Então, aqui, os seus frutos não foram roubados, mas só que você trabalha para outro colher. Você sente que você faz um esforço desse tamanhozão assim, ó, e quando vem, é isso aqui. É alguém que às vezes fala, meu Deus, eu me estou bem, mas não sobra nada. Meu Deus, eu estou me esforçando isso aqui, ó. Mas só que quando eu vejo o resultado, são resultados pequenos. Que exemplo que a gente tem isso na Bíblia, gente? Por exemplo, em Juízes 6. Em Juízes, quando Deus levantou Gideão e os 300, por que ele levantou? Porque o povo estava morrendo de fome. Mas o povo de Deus era o único que tinha horta lá, que tinha plantação. Por que eles eram que estavam morrendo de fome? Eles estavam num deserto. Nesse deserto, tá? Só para vocês entenderem, só na mão deles que dava fruto. Aí os inimigos deles não podiam matar. O que fazia? Quando chegava na hora da colheita, ia lá e roubava. Porque o povo de Deus, mesmo no deserto, frutifica, é o único que estava dando fruto. Então, tenha certeza que se você não está colhendo, está na mão de alguém. Porque é impossível as bênçãos que foram derramadas na tua vida através do sangue de Jesus não dar fruto. Porque senão essa árvore já teria sido cortada. E você não foi cortada. Você está sendo roubado, caso você identifique isso na tua vida. Então, o que é isso? Roubado, bênção da madre, bênção do seio. Tem alguém que está sugando o teu leite. O leite que era para o teu crescimento, para você. Você se esforça pra caramba e só vê um pouquinho, porque aquele montão que deveria estar na tua mão, está na mão de outro. E, por fim, as bênçãos que estão no abismo. A primeira coisa para acontecer, para Deus liberar as bênçãos, é o quê? É a gente cumprir o contrato que está lá em Salmo 15, que eu li para vocês, os 12 itens, para entrar no Monte Santo. Entrou no Monte Santo, o que vai acontecer? A bênção dos altos céus vai ser liberada. Seja ela revelação, seja ela alguma bênção material, bênção do ventre, bênção da mãe, vai ser liberado. E eis a questão. O que pode acontecer nesse momento? Elas serem retidas. E para onde que vai, gente? Abismo. Por que a gente sabe isso? Em Isaías 53 está falando assim. Olha, eu vou parar, vocês vão ser restituídos. Está falando de restituição. Vocês vão ser restituídos de tudo que foi roubado de vocês. E aí Deus dá uma ordem, que ali tem um código. Ele fala, norte, dá. Sul, não retenha bênçãos mais. Ele deu 2 ordens. O norte libera, mas podia parar no ar. E aí ele dá uma ordem para o sul. Ele fala, sul, não detenhas mais. Se você for no hebraico, você vai ver que o sul também é usado para falar bênçãos abismo, bênçãos de profundezas. E ele fala, sul, não retenha. E aí o que acontece? Aí ele, então tá, eu vou lá no abismo, porque lá estão as minhas bênçãos. Não. No abismo, ele é um depósito que fica armazenado, que foi roubado de você, do ventre
tá? Dos altos céus e da madre. Mas também fica mais duas coisas. Provérbios. Está falando o seguinte. Provérbios 13, 22, pessoal. Está falando assim. Que filho tem herança, não tem? Órfão, não. Você é filho. O ímpio, não. E aí, Provérbios 22 dá um código. O filho de Deus, ele deixa herança até 2 gerações para o filho do filho. Mas o ímpio, a herança dele vai para a mão do filho. Lá no abismo, tem a herança dos órfãos. No abismo, tem a herança do ímpio. Tem a riqueza do ímpio. Porque o mal, ele troca de mão. Quando ele suga tudo do ímpio, ele pega e troca de mão. Quantos você vê que fez pactos com o diabo, que daqui a pouco se suicidaram, às vezes estão vivos, mas de uma hora para outra pararam de fazer sucesso, e aí ele vai e pega e rouba, e para entregar em outro, ele vem para matar, roubar, destruir. O que tem no abismo? As suas bênçãos, e também tem herança. Herança que não pertence a ninguém, mas, na verdade, já foi roubada de alguém, e o diabo usa como moeda de troca. Que são os despojos de guerra que fala na palavra. Despojo de guerra, você pega alguma coisa que já era seu? Não. Você está numa batalha, o inimigo tem algumas riquezas e você também tem. E aí o que você faz? Você vai lá e depois que você mata todos os inimigos, destrói todos os inimigos, você saqueia a cidade. E o que estava lá não era seu, mas era de alguém, de um ímpio. Porque Deus deu a vitória para o povo assim, várias e várias vezes. Se a gente reparar na história, os maiores volumes e movimentos, né, de troca de poder, de transferência de riqueza, acontece depois de uma grande guerra. O que eram os Estados Unidos antes da Segunda Guerra Mundial? Então, uma grande guerra, ela torna uma nação miserável ou muito pobre e ela transfere o poder, o governo para outra. E o que está no abismo é isso. Não só as suas bênçãos, mas está lá despojos. E de onde vêm esses despojos? Roubados de várias pessoas que abriram mão da bênção. De onde? Do povo de Deus, sabia? Você purifica se Deus mandar você pegar. Por exemplo, quando Davi morava o neto está perguntando, está certo purificar o despojo de guerra com o sangue de Jesus? Depende. Davi, por exemplo, quando ele estava na caverna de Adulão, os amorreus vieram, invadiram, saquearam, tal. Quando ele foi perseguir os caras, ele pegou, a Bíblia diz, ele pegou o que tinham roubado dele, mais o que pertencia aos amorreus. Tudo ele pegou. Só que quando o Senhor mandou Saul para destruir os amalequitas, ele falou, não leva nada dali. Então, tem despojo de guerra que não é para você pegar. E tem despojo de guerra que é para você levar. Quem vai te dizer isso? O Espírito Santo. Você vai saber. Às vezes a gente pergunta, meu Deus, mas como é que vai ser quando tiver? Gente, o Espírito Santo, você não sabe explicar, mas acontece. Você vai saber. De fato, uma certeza você tem. Se está lá, pega. Porque se está nesse depósito, é para você pegar. Porque Deus não mistura puro com impuro. Se as suas bênçãos estão lá e também tem despojo, aqueles despojos que estão ali são para você. Você pode pegar. Porque não tem como o puro com o impuro ficarem e ocuparem o mesmo lugar. Tá? Deus não divide a honra. O que está ali são bênçãos roubadas e acabou. E essas bênçãos vêm de, às vezes, um servo de Deus. Sabia disso? Quantas vezes eu vi gente abrindo mão da promessa? Porque viu que não ia chegar. Quer ver um exemplo?
Os 10 espiões, ou espiões, os 10 espiões mandaram 12. Aí o que aconteceu? Voltou e falou assim, eu acho que essa promessa não é para mim. Lá tem gigante. E 2, que foi Josué e Caleb, falaram assim, quê? Nós vamos destruir aquele povo lá, Deus vai entregar na nossa mão. Para quem que você acha que foi o presente, a herança dos 10 espias que abriram mão da promessa? Foi para o depósito e entregue para outro. A bênção, ela só transfere, ela passa de mão. E isso que nós vamos fazer na mentoria. Quando a gente confessar ao Senhor, a gente vai pedir para acessar esse depósito. Nós vamos recuperar aquilo que é nosso. Se a gente confessar, se arrepender, nós pisaremos no Monte Santo, estaremos aptos a isso, e aí o Senhor vai nos entregar uma chave. Com essa chave, nós acessaremos essas portas, tá? E por último, só para vocês entenderem, as 3 esferas de maldição que a Bíblia fala, quando a gente não cumpre esses 12 itens que estão em Salmo 15, tá? Pode ser as esferas de maldição, poder, governo, é o que diz a palavra, tá? Espada e pão. Então, o que a gente tem que fazer? Governo, poder. Dentro dessas 12 esferas, que a gente leu lá em Salmo 15, tem algumas que faz com que você perca o poder, o governo. Vocês já viram pessoas que são extremamente confusas ou que estão perdidas em tudo, que não conseguem tomar, às vezes, uma decisão, que estão inseguras? Não, gente, eu sou insegura nisso. Não, a pessoa não consegue sair do lugar porque a indecisão toma conta dela, ansiedade, muita. Então, ela prefere não tomar decisão, sempre abrir mão ou deixar a decisão para outra pessoa. O que é isso? Ela está recebendo alguma consequência, algum ataque na área de poder. Ela não está conseguindo governar a própria vida. Ela não está conseguindo terminar algumas coisas. Ela não está conseguindo tomar a frente, tomar as rédeas da situação da vida dela. Não consegue cumprir as metas que ela coloca para ela. Segundo ponto de maldição, espada. O que é a espada? Vida espiritual. Então, a espada, ela atinge a vida espiritual da pessoa. Não tem aquela pessoa, aquele pastor que acha que nunca vai ser pego, está fazendo um monte de besteira e que do nada, estoura alguma coisa assim? O que aconteceu? Espada. Morte espiritual. Espada. O juízo chegou na vida dele através da espada. E aí a espada normalmente traz desonra. Por quê? A Bíblia não fala que alguns levantarão para honra, outros para desonra? Quando a espada chega, ela traz desonra para a pessoa. Então, ela é envergonhada. Dificilmente a pessoa que passa e recebe uma espada dessa, ela deixa de ser envergonhada em alguma situação. Ela acaba sendo descoberta ali. E a terceira maldição é o pão. O que é o pão, gente? Vida financeira. Provisão, tá? Vida financeira, provisão, perde muitas coisas, tá? Às vezes roupa, puxa vida, onde que está não sei o quê, tal. O que é isso? A pessoa está sendo atacada na área do pão. São essas 3 áreas. Pão, espada e governo. E isso é o que está escrito na Bíblia também, o juízo que Deus trouxe, porque as pessoas não cumpriram o Salmo 115. Tá bom? Ok, pessoal? Então, assim, eu fiz questão de dar uma boa explanada para quê? Para na hora que a gente estiver ali na mentoria, vocês possam aproveitar o máximo para a gente já entrar na parte de confissão,